Pois então, existem momentos em nossa vida que nos deparamos com descobertas que vêm desde o começo da nossa infância e nos marcam para sempre. Independentemente do que seja, tanto quando descobrimos que na verdade não somos trazidos por cegonhas e somos gerados pelos nossos pais, como também com as pessoas que conhecemos e se tornam importantes para nós. Colegas de escola, vizinhos, pessoas do trabalho, atores, atrizes, autores, autoras, cantores, cantoras, desenhistas, mangakás. Akira Toriyama não foi o primeiro mangaka que eu conheci, e Dragon Ball também não foi o primeiro anime que eu comecei a assistir. Foi Cavaleiros do Zodíaco de Masami Kurumada na falida TV Manchete. E Dragon Ball eu comecei a assistir no SBT no antigo Sábado Animado, que de programas de desenho eu acho que foi o único que sobreviveu até os dias de hoje, porque o resto foi substituído por esses programas matinais de pessoas que falam nada com nada e comentam sobre várias baboseiras sem sentido com pessoas mais idiotas ainda. A nossa nova geração de crianças infelizmente nunca vai saber o que era o verdadeiro prazer em acordar de manhã, preparar o lanche e ir para frente da TV, onde ficávamos vidrados em desenhos dos mais diferentes tipos e durante toda a manhã. E isso poderia continuar mesmo de tarde, que ainda tinham programas como Chaves, TV Cruz e até mesmo o programa do Hugo, para quem ainda lembra, que na minha opinião foi o pioneiro das lives de gameplay, onde a gente jogava com os botões do telefone ao vivo e acompanhava na nossa TV. Que época boa. Mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para apoiar o trabalho deste lobo solitário. É de graça e você não paga imposto por isso. E também me sigam lá no Instagram. Link aí no bolso. Akira Toriyama faleceu no dia 1º de março de 2024, aos 68 anos. E a notícia de seu falecimento foi divulgada no último dia 8 de março. E isso tem um motivo relacionado à cultura e filosofia do país. O Japão possui influências do budismo, shintoísmo, taoísmo e confucionismo. E embora muitas dessas tradições sejam amplas e variem entre cada região, geralmente a forma de lidar com a morte costuma ser parecida. Ela precisa ser feita com a maior discrição possível e com um foco na família e amigos mais próximos, sem interferências e distrações. Os ritos funerais são feitos em um ambiente totalmente privado e só após tudo ser realizado, o público recebe a notícia. No Japão existe a crença, por exemplo, de que a morte só ocorre quando a alma realmente deixa o corpo. Mas o país também passa por questões e enfrentamentos com a questão de mortes cerebrais e doação de órgãos, de modo que é a família que precisa determinar tal decisão. Declarar a morte e permitir doação de órgãos quando ela for morte cerebral vai de encontro com muitas crenças do país e é comum que aqueles que precisam tomar esta decisão se sintam extremamente pressionados entre auxiliar uma pessoa que necessita e cumprir com a tradição que lhe é solicitada. A causa da morte de Akira Toriyama foi por conta de um hematoma subdural agudo. Traduzindo, um sangramento na região cerebral entre a cobertura do cérebro chamada dura mater e a superfície cerebral. Akira Toriyama foi alguém que realmente mudou culturalmente de forma irreversível e com um impacto de identidade que veio a influenciar gerações no mundo todo. Acredito que para muitas pessoas essa notícia foi como perder alguém muito próximo de nós, por ter sido alguém que nos mostrou um mundo de possibilidades, sonhos, motivações e vínculos. Eu uso a palavra vínculos porque onde quer que você vá, alguém já ouviu falar em Dragon Ball, Goku, Saiyajin, Poderzinho, Lutinha, Verme. Qualquer coisa que se relacione com essa obra maravilhosa que foi nos apresentada. E o mais legal é que, independente da idade, essas mesmas pessoas debatem com você sobre a obra em vários aspectos, desde personagem favorito, passando por qual você acha mais forte, qual a sua luta favorita e qual morte foi a mais triste. Acredito que olhando hoje para essa época em que vivemos, a morte mais triste está sendo a da nossa infância, pois o tempo passa e tudo se transforma. E muitas dessas mudanças acabam se perdendo no tempo e acabam morrendo. O maior medo que precisamos ter é o do fim da infância. A evolução da tecnologia e das mídias de influência nos prendem em um sistema de cárcere mental que dominam as pessoas através da saga da dopamina diária. A televisão já não é mais a mesma, o método de entretenimento empobreceu e perdeu a criatividade, e toda aquela magia que era sair para brincar na rua foi extinta e dirigida para os aparelhos digitais de distração rasa e sem propósito. A verdade é que a infância está perdendo seu significado e se esvaindo com o tempo, bem por conta dessa falta de noção de que os adultos de hoje precisavam estar lutando para recuperar, ao invés de ficar apenas no lamento de um passado que não volta mais. Porém, mesmo ainda que certos aspectos estejam se perdendo e deixando algumas coisas de lado, ainda tem aqueles que buscam difundir o seu legado e passar o bastão adiante,
fazendo com que parte daquilo que se passou ainda volte a ser vivido. Não por buscar reviver o passado nos filhos, mas por uma época que merece ter uma nova fase com as novas crianças de hoje em dia. Mesmo com os preços nos quadrinhos e mangás estando lá no alto, ainda vemos esse interesse pela literatura, tanto oriental quanto ocidental, crescer. Mesmo com as tralhas do passado voltando para revitalizar a época de nós velhos saudosistas, ainda que seus formatos busquem a ser um produto mais de nicho, existem aquelas obras que podem ser porta de entrada para a nossa nova geração. Basta saber peneirar e ver o que pode se encaixar como um início desse mundo que precisamos manter vivo. E sim, Dragon Ball é uma porta de entrada perfeita. Conheci o mangá aos meus 10 anos, muito tempo depois de conhecer o anime, que foi aos 6. E foi a primeira obra japonesa como um todo que comecei a ler. Foi literalmente por onde eu aprendi a ler mangás, e assim como todo leitor iniciante, estranhei logo de cara do porquê que eu tinha que começar a história pelo fim. Mas não. Aprendi que era o método de escrita e leitura no Japão, assim como o persa, o árabe e o hebraico também são. Essa diferença me fez perceber que nada no mundo é a mesma coisa e que eu tinha muito que aprender. Isso até mesmo nos dias de hoje. Dragon Ball foi parte dos momentos mais importantes da minha vida, e por mais que a morte de Akira Toriyama tenha acontecido assim tão cedo em sua vida, diferente de muitas pessoas, eu aceitei fácil e rápido. Não por se tratar de alguém que eu não conhecia ou nunca tive contato pessoalmente, mas por eu ter aprendido que tudo na vida um dia acaba. Pessoas morrem, relacionamentos acabam, vínculos são quebrados, caminhos novos são seguidos. A dor pode existir, mas nunca podemos deixar de ser gratos a tudo que aprendemos com aqueles que passam em nossa vida. Aquilo que fica e é lembrado é tudo de mais importante que teremos daqueles que se foram. A memória sempre existirá, enquanto lembrarmos dele e de sua marca no mundo, ele jamais morrerá. Bem, na verdade, Akira Toriyama foi imortalizado em memória, e enquanto a sua imortalidade for lembrada, ele nunca morrerá. Independente de qual seja o seu personagem favorito, ou qual arco você mais gosta, ou quem você acha mais forte, eu, você e todo mundo que teve unido por essa obra maravilhosa, erguemos as mãos para cima e mandaremos a nossa Genkidama de boas energias aos familiares e pessoas próximas dele. E de todos os fãs que sentiram a sua perda. E fica a nossa gratidão a você, Toriyama Sensei. Muito obrigado por tudo e por ter feito parte da fase mais feliz e importante da minha vida. O nosso planeta você conquistou. Agora é a vez das estrelas.